Om. Se falam muito de histórias de reis com várias esposas, pois a grande riqueza de um rei é dar seguimento ao seu reino, e para isso ele precisa de descendentes. Então aqui nessa história, esse rei de Bengala tinha 6 esposas formosas e bem nascidas, mas nenhuma delas ainda teriam engravidado, poderia conceber. O rei estava consternado, tentara sem êxito toda sorte de médicos e terapias e remédios para a conquista daquele filho. Os ministros então aconselharam que ele deveria tomar uma 7ª esposa. Procurou em todo o reino uma jovem que lhe fosse conveniente, e o rei em pessoa frequentava os locais onde as mulheres costumavam se reunir. Certo dia, escutou a conversa de 4 jovens que se banhavam junto ao rio. 3 delas ele reconheceu, eram filhas do seu ministro. Mas a 4ª jovem, que a todas elas ultrapassava em beleza, era uma total desconhecida. As garotas falavam de seus futuros maridos e cada uma assegurava que o seu seria o mais afortunado. A filha do ministro afirmava que suas roupas nunca estariam sujas. A outra dizia que o óleo que usava para a cozinha nunca terminaria. E a outra que que de sua panela o arroz se multiplicaria para sempre. Mas já a 4ª jovem assegurava que seu marido não teria motivos para nenhuma queixa, pois lhe daria filhos gêmeos, uma linda menina como as deusas e um menino que viria com uma lua na testa e estrelas na palma da mão. Naquele instante, o rei decide que ela seria sua noiva. Voltou ao palácio e perguntou ao ministro quem seria essa moça. O ministro, constrangido, diz que suas filhas gostavam de banhar-se com ela, mas que ela era uma garota da mais baixa classe. Sua mãe era viúva e vivia de recolher estrume e vender no mercado central. Mas o rei não se abalou. Sua mente e seu coração estavam fixos naquela jovem e na promessa dos filhos gêmeos. Anunciou então a sua intenção de casar-se com ela. Foi ao encontro da viúva para que arranjasse o casamento. Assim, marcaram o dia das bodas e logo a humilde rapariga se torna a 7ª esposa do rei e, mais do que tudo, a sua favorita. Claro que as outras 6 esposas encheram-se de inveja e ira e consideravam que a filha de uma vendedora de estrumes era baixa demais até para ser criada. Imagina se ela ficasse grávida do rei. O rei estava de olho nas 6 rainhas e disse que estaria sempre ao lado da 7ª esposa, mas precisou sair para algumas andanças fora do reino e deixou com ela um sino de ouro, um sino mágico. Disse: onde quer que eu esteja, poderei ouvir este sino e correrei ao seu lado. Mas, por favor, não toque este sino por nenhuma outra razão. Farei de tudo para estar ao seu lado imediatamente ao som de tocá-lo. A esposa então engravida e fica segura que o rei estará sempre ao lado dela em qualquer dor do parto ou qualquer inconveniente que passe. Sucedeu que as outras 6 esposas estavam com muito ciúme e perguntaram a ela do que se tratava tal sino que estava ao lado da sua cama. Mas por que você não toca sino só para experimentar? Será que ele funciona mesmo? O rei não vai aparecer. Ele está a muitas milhas de distância daqui. A 7ª esposa, vendo-se constrangida, decide então testar o sino. E, imediatamente, o rei chega ao seu lado,
Como está você? Tudo bem com os bebês? Ai, ela constrangida não comenta sobre o teste que estava fazendo, mas foi perdoada pelo rei. Algumas semanas depois, as outras 6 esposas se aproximam da jovem, dizendo que daquela vez tinha sido uma ocasião especial. Agora, nesse momento, tantas semanas distante, o rei jamais chegará ao seu lado. E mais uma vez, ela toca o sino. O rei ouve o som e corre para junto dela. Mas como da outra vez, a jovem desculpa-se sem mencionar o real motivo que havia tocado o sino. Mas agora o rei entra em cólera e diz: você não tem limites? Você jurou que não iria tocar esse sino, e agora quem jura sou eu. Não virei ao seu lado, não importa por qual razão esse sino seja tocado. Meses se passaram, as dores do parto começaram e ela vem a ter os filhos. Tocou várias vezes o sino, mas o rei não veio, embora o estivesse ouvindo. As 6 esposas disseram então à parteira que fosse aconselhar a receber as crianças e assim que as tivesse com elas, levasse para fora do palácio e desse um fim nessas crianças. A parteira, corrompida com as outras 6 esposas, resolve então fazer o parto e esconder os recém-nascidos dentro de um vaso. Vaso este que acabava de ser feito estava indo ao forno para ser queimado. No lugar das 2 crianças, ela entrega para a mãe 2 filhotes de cachorro e diz que aqueles eram os seus filhos. Ela fica constrangida e fraca ainda do parto. Ficou furiosa, mas mesmo assim ela foi expulsa do palácio pelas todas as outras esposas. De noite, o ceramista coloca os vasos no fogo, mas escuta algum barulho e descobre 2 bebês dentro dos vasos. Eram satisfeitos de terem recebido essas 2 crianças ali daquela forma e o acolhem como filhos. Assim, os gêmeos cresceram sob os amorosos cuidados dos pais ceramistas, sem jamais suspeitar de suas origens. A beleza deles era notável. Ninguém via a lua na testa do garoto, pois ele estava sempre com um turbante enrolado. Ao cabo de 12 anos, o ceramista morre e sua fiel esposa concluem que os jovens já poderiam cuidar-se de si mesmos e ela lança-se à pira junto com seu marido. Assim, os 2 passam a viver no bazar da cidade, onde vendiam cerâmicas e viviam uma vida muito simples. A história continua.